A próxima apresentação será sobre SFN, Single Frequency Network, conceitos e dicas de aplicações. Será apresentada pela Vanessa Lima. Tá? A Vanessa, além de ser vice-diretora de eventos da SET, ela é técnica em engenharia de telecomunicações, tem MBA em gestão empresarial e mestrado em engenharia de produção, com foco em qualidade do produto. Trabalha há 12 anos na indústria de transmissores de TV e atualmente é gerente geral de tecnologia e desenvolvimento da Hitachi Kokusai Linear. É também membro, diretora de eventos da SET. Por favor, Vanessa. Pessoal, boa tarde. Queria agradecer aqui ao pessoal da SET Sul, ao Ivan, ao Fred, pelo convite. E vamos começar, né, a palestra nesse horário meio cruel, depois do almoço. Mas vamos tentar fazer aí da forma mais dinâmica possível. Bom, gente, o assunto, então, de hoje é Single Frequency Network, porque esse assunto está muito, digamos assim, em destaque agora, principalmente pela questão do leilão da faixa dos 700 MB. Né? Então, foi por isso que a gente escolheu esse tema. A agenda de hoje é essa daqui, né? Uma breve introdução sobre o conceito SFN, uma diferenciação entre os tipos de rede SFN, alguns cuidados na hora de se fazer o projeto e alguns casos práticos também para ilustrar os conceitos. Bom, então, o pano de fundo para esse tópico, SFN, é a questão da escassez de frequências, ou seja, a escassez do espectro. Não fosse essa restrição, ninguém iria provavelmente se meter a fazer uma rede SFN. Por quê? O complicador ele é grande. Porém, dada essa restrição, nós somos obrigados a lançar a mão desse recurso tecnológico que o nosso padrão de TV digital permite. Né? Então, o objetivo principal é, através do uso de SFN, você conseguir cobrir uma mesma área que antes você precisava de 3 canais de UHF, você passa a usar um mesmo canal. Okay? Então, esse é o motivador principal. E para que a gente possa entender como que isso funciona, a gente precisa entender um conceito principal, que é a questão da característica do canal de transmissão. O nosso canal ele tem a natureza de ser dispersivo no tempo. O que significa isso? Significa que quando a onda ela é irradiada aqui na antena, ela vai encontrar diversos obstáculos e ela vai sofrer diversas reflexões nesses obstáculos até chegar no receptor final. Então, o ideal para o receptor seria que o sinal irradiado não encontrasse nenhum obstáculo e, olhando no domínio do tempo, ele receberia aqui um impulso unitário, em t igual a 0, sem nenhuma degradação. Porém, na prática, o que a gente observa é que o receptor recebe a primeira versão do sinal irradiado, mais N versões atrasadas no tempo, sendo que essas N versões são referentes aos N obstáculos que esse sinal vai encontrar. Bom, se o receptor já vai estar sujeito a esse cenário, por que não a gente fazer isso de forma intencional e controlada? Ou seja, ao invés de eu ter uma única torre de transmissão, eu posso inserir uma segunda torre. Por quê? Do ponto de vista do receptor, ele vai estar recebendo 2 versões de sinais atrasados e ele não sabe se isso veio de um segundo transmissor ou se isso veio de uma reflexão normal que aconteceria no ambiente de transmissão. Então, o conceito principal para se entender redes de frequência única é esse. Uma SFN nada mais é do que um múltiplo percurso, entre aspas, que foi inserido intencionalmente de forma controlada.
Então, do ponto de vista desse receptor aqui, ele não sabe dizer se ele está num ambiente com muitos obstáculos ou se ele está dentro de uma rede de frequência única. Tá? Esse conceito é bem simples, mas é o ponto fundamental para a gente entender o funcionamento dessa rede. E, de posse desse conceito, né, o que a gente precisa, a partir de agora, tomar cuidado na hora de planejar essa rede, é com essa área aqui no meio. Essa área mais clara, né, dos dois lados, os receptores que estão nessas regiões, eles vão estar enxergando só o sinal dessa torre. Então, o grande X da questão é observar o comportamento dos receptores que estão nessa área sombreada, ou seja, os receptores que vão estar recebendo simultaneamente os sinais das duas torres de transmissão. Ok? Então, quando a gente fala em distância, em termos de rede SFN, a gente não está se referindo à distância entre as torres, mas sim à distância dessa área de sobreposição. Isso é muito importante. Tá? Bom, e os principais parâmetros que influenciam o dimensionamento de uma rede, além, é claro, da potência de transmissão, são o intervalo de guarda e o ajuste de delay. Então, essa tabela, né, ela veio da norma do ISDB, e ela diz, para cada valor de intervalo de guarda, o máximo tempo que a gente pode atrasar um sinal do outro. Certo? Então, essas janelas de tempo são as que precisam ser respeitadas para cada valor de intervalo de guarda, a fim de garantir uma boa recepção naquela área de sobreposição. E o valor em quilômetros, a gente chega fazendo a multiplicação desse valor em microsegundos por 3 vezes 10 à oitava. Ok? Então, o ideal seria que a gente pudesse trabalhar aqui, com o maior intervalo de guarda, que permitiria um maior atraso possível entre os sinais. Porém, o preço a se pagar é que, nesse intervalo de guarda, você reduz muito a sua taxa útil. Então, geralmente, o que se faz é ficar nessa região intermediária, que você tem uma relação de compromisso entre tempo do intervalo de guarda e taxa útil. Então, vamos detalhar aqui essa questão da área de sobreposição. Então, essa área em vermelho corresponde à área que não pode ser maior do que aquelas distâncias mostradas na tabela anterior. Ok? Então, de novo, aquela distância não é a distância entre as torres, mas sim a distância entre nessa área em vermelho. Aqui tem um exemplo, né? O desenho não está em escala, mas suponhamos aqui uma estação A principal, e da estação A, a gente envia por micro-ondas o BTS para as estações B e C. E vamos supor que essa distância aqui entre a estação A e B seja de 6 km e da A e C seja de 12. Então, se o sinal que sai de A até B leva 20 microsegundos, por exemplo, para chegar até aqui, para sair de A até C, ele vai levar o dobro do tempo, 40 microsegundos. Então, o que a gente precisa fazer para sincronizar essa rede? A gente tem que fazer o seguinte, na estação A, a gente insere o maior delay da rede. Por quê? Porque ela é a primeira, ela é que recebe o BTS primeiro. Então, a gente insere em A 40 microsegundos, em B 20 microsegundos e em C 0 microsegundos. Dessa forma, quando o transmissor colocar o sinal para ser irradiado, todas as 3 estações estarão síncronas. Bom, no exemplo anterior, aqueles valores de atraso seriam para sincronizar todos os transmissores. Mas a gente pode ter uma situação como essa. Vamos supor uma estação A, uma estação B, e a área protegida pelo intervalo de guarda está bem aqui no centro, ou seja, essa área delimitada pelo círculo em vermelho. Mas pode ser que a gente tenha uma região aqui, essas caixinhas pretas representam receptores. E eu preciso atender essa dada região. Só que, como ela está fora do intervalo de guarda, fora do intervalo protegido pelo intervalo de guarda, essa região aqui
ela estaria com uma recepção deteriorada. Então, o que a gente pode fazer nesse caso? Uma alternativa seria mudar o intervalo de guarda, a fim de alargar essa área do círculo vermelho, porém, a gente perde taxa útil. Então, um outro recurso que a rede SFN permite que a gente faça é o seguinte: a gente pode inserir um atraso a mais no transmissor B. Ou seja, ele demora mais tempo para transmitir do que o transmissor A. De tal forma que, a hora que o sinal A e o sinal B se encontram alinhados, eles estejam exatamente sobre essa área de interesse, essa área que tem esses receptores. Então, com isso, a gente consegue mover a área protegida pelo intervalo de guarda da forma como for mais conveniente. Né? E esse recurso foi usado uma vez num teste que foi feito aqui no Sul. A gente tinha uma estação em Porto Alegre, uma estação em Novo Hamburgo, e tinha essa área aqui, Sapucaia do Sul, em que desejava ser atendida. Então, através desse ajuste, a gente consegue posicionar melhor essa área de proteção. Bom, diferenciação das redes SFN. Então, toda rede SFN são redes compostas por 2 ou mais transmissores que emitem o mesmo sinal, bit a bit, né? Ou seja, não pode mudar nada, não pode mudar canal virtual, absolutamente nada, ao mesmo tempo, na mesma frequência. Okay? E dentro dessa categoria de SFN, existem 2 tipos, a do tipo distribuída e a do tipo por repetição. A do tipo distribuída é a que nós chamamos de SFN propriamente dita, que ela é feita da seguinte forma: a gente possui uma fonte de BTS e, através de micro-ondas, satélite ou fibra, nós distribuímos esse BTS para N estações. Então, na SFN distribuída, você sempre tem BTS in, RF out, em todas as estações. E a rede por repetição, ela é feita da seguinte forma: você tem apenas um TX principal, que recebe o BTS, então, portanto, tem BTS in e RF out, e os demais elementos da rede vão receber do próprio ar, ou seja, recebem RF. Então, essas estações recebem RF in, entregam RF out. Como esse tipo de aplicação ele é muito popular, muito usual, ele recebeu um nome diferenciado, ou seja, ele foi batizado de gap filler. Mas se trata também de uma rede SFN e exige os mesmos cuidados. Aqui nós temos um paralelo, né, entre vantagens e desvantagens da rede distribuída e por repetição. As vantagens da rede distribuída seriam a maior confiabilidade, porque cada transmissor trabalha de forma independente. Ela não tem limitação de potência em cada uma das estações. Não há degradação da relação sinal-ruído à medida que você vai adicionando mais transmissores. E permite um ajuste de delay igual a 0. E a desvantagem dela seria um custo um pouco maior, por se precisar de um link para distribuir o BTS para cada uma das estações. E vocês vão notar que a desvantagem da rede por repetição é exatamente a vantagem da rede distribuída, né? Ou seja, qual que seria a vantagem da rede por repetição? Não há necessidade do link para distribuir o conteúdo, porém, o transmissor precisa receber um nível de RF adequado para se fazer a repetição. E ela tem como desvantagem a confiabilidade. Por quê? Se o transmissor principal cai, todos os outros transmissores repetidores vão cair também. E ela tem uma limitação de potência. Porque, como você recebe e transmite na mesma frequência, é preciso ter uma alta isolação entre a antena de recepção e a de transmissão. Ok? Então, vamos falar um pouquinho de alguns cuidados em se dimensionar a rede SFN. Já falamos, né, vamos frisar mais uma vez, nós precisamos que todos os transmissores que façam parte de uma rede SFN estejam na mesma frequência, irradiando ao mesmo tempo e os mesmos símbolos OFDM. Então, esse é o tripé que sustenta o funcionamento dessa rede.
E, numa rede, nós vamos ter sempre um multiplexador principal, entregando um BTS único para todos os transmissores da rede, um adaptador SFN. Podemos ter diversas formas de distribuir esse BTS, seja rádio IP, micro-ondas, fibra, satélite. E, na entrada de cada transmissor, a gente vai fazer o ajuste de atraso de acordo com a propagação de cada percurso. Então, essa figura exemplifica isso. Vamos supor que nós temos 3 transmissores que vão estar em SFN e todos vão receber de uma mesma fonte o BTS. Porém, cada um vai percorrer um percurso diferente, ou seja, um atraso de distribuição diferente, que foi denominado aqui de delta 1, delta 2 e delta 3. Para que essa rede funcione, a gente precisa que aqui, na antena, todos esses sinais estejam alinhadinhos, conforme esse desenho. Então, o que a gente vai fazer é, em cada transmissor, inserir um atraso, né? Um atraso, na verdade, eu inverti. O atraso de propagação é o delta P. Né? Então, para cada transmissor, a gente vai inserir um delta diferente, de tal forma que delta P1 mais o delta 1, ou seja, a soma desses 2 atrasos, seja igual a delta P2 mais delta 2, que seja igual a delta P3 mais delta 3. Okay? Então, esses são os cálculos que são feitos logo na entrada do transmissor, a fim de alinhar todos os sinais. Bem, e a pergunta que todos costumam fazer, né? Por onde eu começo? Né? Qual seria o primeiro passo para se começar a estudar a viabilidade de se colocar SFN numa dada localização? Então, o primeiro ponto de partida seria o seguinte: a gente sabe que não é muito fácil encontrar torres ou abrigos, né, para se instalar o transmissor. Então, a gente tem que começar daí, ou seja, quais são os sites que eu tenho disponíveis para colocar esses equipamentos. E de posse desses sites, a gente precisa pegar as coordenadas geográficas de cada um e colocar num software de predição de cobertura. Esse ponto ele é fundamental. Em SFN, a gente não pode improvisar. A gente não pode comprar os equipamentos, instalar, ligar e ver o que vai dar. Não vai funcionar. Né? Então, um dos grandes limitantes em se utilizar redes SFN é exatamente isso. É porque a gente precisa desse software. Esses softwares não costumam ser baratos, não são fáceis de serem manipulados, mas sem eles a gente não consegue caminhar. Então, esse seria o ponto de partida. E, através desse software, nós vamos escolher as potências adequadas, de tal forma a conhecer as áreas de sobreposição entre as diversas estações. Então, esse é mais um ponto também polêmico, porque hoje a gente recebe já, lá da Anatel, o canal e a potência. Mas, quando a gente fala de rede SFN, você precisa ter liberdade de mexer com a potência. Senão, você pode ter áreas de sobreposições que extrapolam o permitido pelo intervalo de guarda. Tá? E, depois de jogar isso no software de predição, o que a gente vai fazer é analisar como que vai se comportar os diversos sinais dentro da área de sobreposição. E a ideia é que a gente não permita ter sinais com níveis de recepção semelhantes, porém muito distantes no tempo, ou seja, muito defasados. Daqui a pouco a gente fala um pouquinho mais desse ponto. Okay? Então, o que a gente vai precisar fazer é que, na zona de interseção, idealmente, deixar os sinais o mais alinhado possível. E não podemos deixar, na zona de interseção, 2 sinais com potências próximas, ou seja, relação de 0 dB, muito desalinhados. Então, projetar uma rede SFN é, além de escolher o intervalo de guarda e além de escolher os atrasos adequados, é dimensionar as potências corretas para cada transmissor. Um exemplo é esse daqui. Vamos supor que a gente está com o intervalo de guarda igual a 1/4,
o que nos dá uma distância de proteção de 75 quilômetros. Então, vamos supor que a gente tenha duas estações, uma localizada a 100 quilômetros da outra. Notem que essa estação está ok. Mesmo a distância entre eles sendo de 100 quilômetros, a distância da área de sobreposição está por volta de 25 quilômetros, que é muito menor do que 75. Então, essa estação vai funcionar. Agora, se por algum motivo a gente eleva a potência nessas duas estações, de tal forma que essa área agora passe a tangenciar os 75 quilômetros, aí a gente vai começar a ter problema. E a gente pode adicionar quantas estações forem necessárias, desde que a área de sobreposição não ultrapasse esses 75 quilômetros. Ok, alguns casos práticos. Vou citar aqui 3 casos. O primeiro, algumas experiências feitas em laboratório. Depois, uma SFN híbrida feita via satélite. E um caso de gap filler. Nessa experiência feita em laboratório, nós fizemos com o intuito de deixar bem claro essa questão dos atrasos. Tá? Então, nós temos 2 transmissores sendo alimentados pelo mesmo multiplex e os 2 indo para antenas. Ou seja, as medições foram feitas no ar. Então, para começar, o que a gente fez? A gente deixou apenas o transmissor 1 ligado. Né? Então, temos aqui uma raia, a MER está alta, nível de recepção bom, o espectro está planinho e o receptor recebendo sem maiores problemas. Depois, desligamos o transmissor 1, ligamos o transmissor 2. Né? Novamente, todas as medidas estão boas e o receptor também está ok. Depois, ligamos os 2 transmissores, né, que haviam funcionado individualmente anteriormente, porém, sem habilitar as informações de SFN. Então, observem o que acontece. Primeiro, o Anritsu não consegue enxergar a correlação entre os 2 sinais, né? Então, ele fica aqui tentando buscar a cada hora uma posição. A MER não consegue ser detetado, se a gente só vê um borrão, apesar do espectro estar planinho. Afinal de contas, os 2 estão na mesma frequência. E vejam que o receptor não decodifica nada. Tá? Então, isso é o que pode acontecer em campo, caso as configurações da rede não sejam feitas adequadamente. Depois, nós habilitamos as informações de SFN nos 2 transmissores e no multiplexer. E aí, nesse momento, o Anritsu consegue detetar adequadamente o sinal, ele demodula, identifica, né, a constelação, a MER, e o receptor é capaz de decodificar. E aqui a gente dá um zoom no espectro, né? Ele está planinho, porque os 2 sinais estão alinhados, e a gente pode ver no osciloscópio também as 2 formas de onda perfeitamente alinhadas. Bom, a rede está funcionando. Agora, vamos avaliar o que acontece se nessa rede, que está absolutamente síncrona, qual é o efeito de se adicionar delays em uma das estações. Vamos supor aqui, então, que a gente adicione um delay no transmissor 1 de 20 microsegundos. Nós vamos passar a enxergar aqui os 2 sinais defasados no tempo. Notem que houve uma pequena degradação na MER, muito pequena, né? Mas a taxa de erro continua igual a 0. E no espectro a gente começa a observar uma ondulação, que é efeito desses 2 sinais. Por quê? Para o Anritsu, isso aqui é como se houvesse um múltiplo percurso. E o efeito de um múltiplo percurso no tempo é um fade na frequência. Né? Bom, se agora a gente aumenta para 50 microsegundos, né, 50 microsegundos seria o equivalente a um transmissor estar distante do outro de 15 quilômetros. Né? Notem que a MER degrada mais, porém, ainda com taxa de erro igual a 0. E o espectro, a gente tem uma ondulação maior. Né? Mais curta, mas maior. Depois, a gente
ajustou o delay na estação 1 para exatamente 63 microsegundos, que é exatamente a borda do intervalo de guarda. Então, notem que acontece o seguinte, a constelação está bem deteriorada e a gente mediu a taxa de erro em 2 instantes. Nesse instante, havia uma taxa de erro aqui diferente de 0 e aqui igual a 0. Ou seja, o sinal ficou intermitente. O que significa que os receptores localizados na borda do intervalo de guarda terão um comportamento imprevisível, né? É por isso que a gente não deveria permitir que isso acontecesse numa região de interesse nosso. E aqui, intencionalmente, nós colocamos 80 microsegundos, ou seja, agora propositalmente fora do intervalo de guarda. Notem que a gente nem enxerga mais direito a constelação, mas o receptor abre. O receptor é robusto. Então, a gente não pode confiar no receptor para dizer se a rede está boa ou não. Porque esse receptor dessa dada marca, nessa dada condição, abriu. Mas pode ser que outros receptores não abririam nessa situação. E depois a gente adicionou, esse é o de 100 microsegundos, e depois 300 microsegundos. Mas aí já não tem nem formato mais de constelação. Então, essa experiência foi para ilustrar para vocês a importância de se dimensionar adequadamente essa questão da proteção do intervalo de guarda. Tá? E mais um dado aqui é o seguinte. Nessa condição aqui, num ajuste de 90 microsegundos, ou seja, fora do intervalo de guarda, quando os 2 transmissores estavam com a mesma potência, ou seja, relação de 0 dB, nem o receptor, nem o Aritzson puderam abrir o sinal. Porém, se a gente aumentar a relação de potência, ou seja, menos 15, ou seja, né, um sinal está maior do que o outro, com menos 10 o receptor começa a abrir e com menos 15 o Aritzson começa a abrir, né? Então, se não for possível evitar uma situação dessa, que pelo menos se garanta uma diferença de potência grande entre os 2 sinais. Tá? Bom, o segundo exemplo aqui seria o caso da rede SFN com distribuição via satélite, que seria esse cenário, né, ou seja, um MUX principal enviando um BTS comprimido para o satélite. Por que comprimido? Porque a gente sabe que o segmento espacial custa caro. O Cristóvão depois vai explicar melhor para a gente essa questão. Então, o uso de BTS comprimido aqui é muito importante. E ele vai permitir que, por exemplo, na estação 1 e 2 se faça uma rede SFN, na estação 3 e 4 uma rede MFN, uma estação 5 forme um outro BTS diferente e ainda permite que um receptor doméstico DVB-S2 abra o sinal. Ou seja, esse cenário aqui permite acomodar diversas aplicações. E o exemplo que nós temos é esse exemplo aqui. É um exemplo da Rede Vida, que tem a sua subida em São José do Rio Preto. Então, tem um MUX lá entregando o BTS comprimido. E nós temos um site em São Paulo, recebendo esse BTS, e um site em Jundiaí. O site em São Paulo é um transmissor Rhodes-Schwartz de 4,2 kW, e o de Jundiaí é um HKL 250 watts. Então, note que esse exemplo ele ilustra diversos conceitos ao mesmo tempo. O uso da compressão de BTS, distribuição via satélite, SFN híbrida, ou seja, misturando diversos fabricantes, e a transmissão transparente para um receptor doméstico DVB-S2. Então, daí o porquê de ilustrar esse caso. Aqui a gente mostra a tela dos dois equipamentos, o transmissor HKL e o transmissor Rhodes-Schwartz. Ambos estão absolutamente sincronizados. A gente pode ver aqui pelo path delay que foi identificado nos dois casos. E o que foi feito nesse caso?
como é uma SFN entre duas cidades, o que foi feito foi tomar algumas medidas de campo para se verificar o correto alinhamento desses dois sinais. Então, previamente, através de um software de predição de cobertura, identificou-se 2 locais críticos, né? Um seria a Rua do Tanque Velho e o outro na Serra do Japi. Então, como esses 2 locais sabidamente eram pontos críticos, nós fomos a campo para poder conferir esses pontos. Então, a medida foi tomada aqui, né, a 6,59 quilômetros da Torre de Jundiaí e a 41 quilômetros da Torre de São Paulo. É importante frisar aqui o seguinte: 41 quilômetros significa aproximadamente 125 microsegundos. E o intervalo de guarda usado foi de 1/8, o que dá 126 microsegundos. Então, a gente poderia pensar, poxa, mas então as estações estão a mais do que 126 microsegundos. Sim, mas, conforme a gente disse, o que importa não é a distância entre as duas estações, mas sim a da região de sobreposição. Então, tomando essa medida, a gente tinha 126 microsegundos de máximo delay, e foi medido nesse local 64 microsegundos, ou seja, está ok. E no segundo ponto, que é a Serra do Japi, foi medido 46 microsegundos. Okay? Então, esse é outro ponto importante. No software de predição de cobertura, a gente consegue identificar vários pontos críticos. Mas, na prática, é difícil, se não impossível, você percorrer todos esses pontos. Então, nesse caso, foram eleitos 2 pontos principais, tomou-se a medida nesses 2 pontos e a rede foi dada como ok. Tá? Isso está em funcionamento, já tem mais de 1 ano, e até hoje não recebemos reclamações. Então, essa foi a metodologia utilizada nesse caso. E o último exemplo aqui seria um exemplo de gap filler, ou tentativa de uso de gap filler. Né? A gente tinha uma situação em que a gente desejava repetir o sinal de São Paulo na região de Mairiporã e Franco da Rocha. Né? O sinal não estava chegando nessas 2 localidades. E a ideia era fazer essa repetição utilizando o gap filler. Porém, dada a localização geográfica, a antena de transmissão estaria posicionada na mesma direção da região da antena de transmissão. E, com isso, não foi possível se chegar a uma isolação adequada. Então, esse é um limitante grande do uso de gap fillers. A gente não consegue fazer uso de gap fillers com antenas omnidirecionais. Esse é um conceito importante. Você precisa receber de uma direção e enviar para uma outra direção. Então, nesse caso, nós tentamos fazer o uso do gap filler, mas tivemos que, finalmente, fazer uso da rede SFN distribuída, ou seja, um link de micro-ondas entregando o BTS para esse local, e aí sim fazendo a cobertura. Tá? Então, esse conceito é importante para a gente poder saber avaliar, caso a caso, em que locais a gente pode usar gap filler ou em que locais a gente tem que partir para o uso da SFN distribuída. Bom, e para concluir, um parecer geral sobre SFN. Primeira pergunta: SFN é um recurso que deve ser explorado na expansão da TV digital? Definitivamente sim. Agora, SFN é fácil de ser implementada? Definitivamente não. Né? SFN não é trivial e exige um treinamento bem mais avançado para os seus usuários. E um ponto é que gap fillers podem ser mais complexos de se implantar do que SFN, dependendo da posição das antenas de transmissão e de recepção. A gente tem a percepção, às vezes, de que o gap filler seria mais fácil. Né? Bom, e para realizarmos o apagão do analógico, nós teremos que abrir mão de alguma coisa. Porque o nosso calendário está muito apertado. Né? Então, se a gente for usar SFN para fazer esse apagão, certamente nós vamos precisar de mais tempo. 2015 já está aí.
E se for para cumprir a data, nós precisaremos de mais canais. Então, nós temos um impasse, né? Do lado das emissoras, o principal ponto que impacta é o custo da implantação, porque SFN custa mais caro, né? Ele exige link de micro-ondas, exige o software de predição de cobertura para fazer todo um projeto antecipadamente, e a sua instalação também é mais demorada que a instalação do MFN comum. Do lado da indústria, né? A indústria tem uma capacidade de produção e instalação que é limitada. Então, se nós deixarmos para fazer tudo muito próximo do apagão, mesmo tendo vários fornecedores no mercado, certamente a gente vai ter um gargalo na entrega de equipamentos. Então, quanto antes a gente começar esse processo, melhor para todos, né? SFN envolve um risco, por quê? Se faltar o sincronismo entre as estações, pode acontecer duas coisas, ou a redução da potência, no caso da operação em modo dinâmico, ou interferência destrutiva entre os sinais, no modo estático, que foi aquele exemplo do teste de laboratório. 2 sinais sem sincronismo, eles são destrutivos. E tem a questão da ferramenta de projeto. Isso aqui a gente entende que é um ponto bastante crítico, porque esses softwares são caros e falta pessoal para manipular e fazer esses projetos. Enfim, todos nós queremos que o apagão ocorra, porém, a gente precisa entender as limitações, tanto do lado dos fabricantes de equipamentos, quanto do lado das emissoras, para que a gente possa fazer um cronograma factível, né? E a indústria está ansiosa, aguardando pelas instalações de TV, né? A gente imaginava que o ano passado já teria um volume maior, estamos esperando aí um volume mais expressivo para esse ano, e a gente percebe que isso tudo vem sendo impactado pela questão das liberações dos canais. Ao nosso ver, a forma mais rápida de se expandir a TV digital no Brasil seria utilizando a MFN com o posterior planejamento e migração para SFN. É claro que isso também tem os seus impactos. Enfim, soluções técnicas existem. A questão é o dilema tempo versus custo. Bom, pessoal, era isso. Obrigada pela atenção. E se alguém tiver alguma pergunta... Desmontei. Tem uma pergunta ali. Daniel Diniz, da Net Insight. Parabéns pela apresentação, Vanessa. Na tua experiência, o que mais tem sido utilizado? A distribuição do 10 MHz de um PPS, ou cada transmissor recebe o 10 MHz de um PPS via GPS? E também se está sendo mais utilizado delay estático ou delay dinâmico? Daniel, a gente tem percebido que o pessoal tem contado muito com o uso de GPS, né? Então, cada transmissor ele tem a sua entrada para antena de GPS. E, em alguns casos, o cliente opta por ter uma redundância desse GPS. Mas, tipicamente, ele tem sido local. Se a gente não distribui isso pelo link. Tá? E, com relação ao uso do modo estático ou modo dinâmico, a gente ainda tem poucas amostras. E com as poucas amostras que a gente tem, eu diria que está tendendo mais para o uso dinâmico. Tá? Por ser mais fácil, mais sob controle, não depende do usuário ir lá e determinar o atraso de cada estação. Tá? Então, acredito que o dinâmico vai ser mais utilizado. Mais alguma pergunta? Aqui. Marcelo Blum, da Videodata. Você poderia, em poucas palavras, definir um pouco como se obtém o BTS comprimido? Bom, o BTS comprimido, ele é feito no próprio multiplexador. Ou seja, o multiplexador tipicamente tem várias entradas,
né, para os diversos encoders, playout, e ele forma o BTS comum. Então, a partir do momento que você tem um BTS comum formado com 32,5 megabits, você pode habilitar a compressão. Então, ela é feita no mesmo equipamento, ou seja, no próprio multiplexer. E aí, o que o multiplexer vai fazer? Ele vai extrair os pacotes nulos, extrair os 16 bytes que ficam no final dos pacotes, né? Então, ao invés de ter 204 bytes por pacote, ele vai ter 188 bytes, ou seja, fica no formato MPEG normal, e é adicionado alguns PIDs inválidos, né, chamados PIDs fantasmas, que vão carregar a informação necessária para, na outra ponta, você recuperar esse BTS. Tá? Mas a formação dele é feita no próprio multiplexer. Você habilita essa função. Então, ao invés dele ter o 32,5 megabits, ele vai sair a taxa útil mais um overhead que é menor que 200 kilobits, ou seja, bem pequeno, tipicamente em volta de 150 kilobits. Tá? Fábio, da RPC. Como você falou que tem que ser bit a bit a repetição, como fica o canal virtual para trocar nas cidades? Esse é um problema. Se você mexer no canal virtual, você não vai ter a sua rede SFN mais. Então, essa aí é uma grande pendência que tem sido debatida, né? Porque, para você fazer uma rede SFN, você precisa respeitar seu mesmo sinal bit a bit. Então, se você alterar o canal virtual, você não tem mais a rede. Então, o que é possível fazer é ter regiões, ou seja, você tem nessa região 2 ou 3 transmissores com o mesmo canal virtual, e numa outra região você monta uma outra rede editando o canal virtual. Agora, 2 transmissores que tenham sobreposição entre as suas áreas de cobertura, você não pode ter diferença, não pode ter mudança de canal virtual. Nós simulamos isso em laboratório e isso demonstrou que dá problema. Mais alguma pergunta? Ok, obrigado, Vanessa.